E aí, meu povo, como é que vocês estão sobrevivendo à quarentena? Pra não enlouquecer na minha quarentena, eu resolvi abrir esse canal que tá parado porque sim, né? E eu resolvi começar a construir vídeos. Eu faço prédios e por isso eu construo vídeos, só pode a pessoa realmente. Por isso que ela não vai pra lugar nenhum, né, gente? Enfim. Mas, piadas ruins à parte, eu venho pesquisando a relação de mulheres e videogames há um tempo e, em especial, tem uma pesquisa recente que eu fiz com mulheres que é para entender como mulheres se relacionam com o jogar, com o ato de jogar. A gente já tem uma porcentagem muito grande de mulheres que jogam videogame, eu acho que isso é por ninguém mais está discutindo que a mulher não joga, não é isso. Mas tem um outro ponto que eu queria muito tocar, que é, apesar de mulheres já jogarem bastante, existem muitas mulheres que não se sentem confortáveis para jogar. Mas elas gostam muito, por exemplo, de assistir gameplay, de assistir outras pessoas jogando, elas acompanham o conteúdo de jogo, mas elas não se sentem confiantes na hora de jogar. E para entender um pouquinho isso, eu fui ouvir um pouco essas mulheres e entender por que essas mulheres se sentem desconfortáveis, por que elas não querem jogar. E não foi unanimidade, mas eu escutei muito mulheres que tinham dificuldade de jogar porque elas tiveram pouquíssima relação com jogos quando elas eram crianças. E aí eu tô pegando uma margem de mulheres com quase 30 e poucos, um pouco mais de 30. Então, assim, se você é muito jovem, tá achando meio absurdo isso, não tem problema, é porque eu tô falando de uma outra faixa etária. E o que aconteceu? Eu fiz uma pesquisa que era para entender, vem cá, quando você era criança, você tinha acesso ao videogame, você podia jogar, o videogame era seu, como é que isso funcionava? E eu queria dividir algumas das respostas que eu recebi com vocês, para vocês entenderem um pouquinho do que eu vou falar depois. Vamos lá. Eu tenho alguns comentários, alguns são mais pesados, algumas coisas eu não vou trazer porque eu acho que foram pessoais demais, mas vamos lá, né? Durante um curto período de tempo, teve um Nintendo em casa. Meus irmãos mais velhos estavam de castigo e por isso meu pai levou o videogame lá pra casa. Eu só assistia porque meu irmão não deixava eu jogar e se brigássemos não teria videogame pra ninguém. Quando eu ia na casa de alguém, eu não fazia questão de jogar porque eu achava que ia ter briga, então eu acostumei a só assistir. Só quando eu cheguei aos 11 anos que a minha madrinha começou a comprar jogos de PC. E aí eu entendi que jogo era alguma coisa que podia me incluir também. Eu tive um Mega Drive lá pelos meus 8 anos, tinham poucos jogos, mas eu podia jogar sim. No entanto, quando meu irmão ganhou o PS1, eu era proibida de chegar perto. Eu jogava, mas frequentemente era considerada muito ruim. E como eu tinha medo de perder e fazer todo mundo perder, eu ficava sempre nos níveis mais fáceis. Aí eu tive meu próprio videogame e isso acabou. Na real, os meninos monopolizavam e sempre tinha aquele papo de que menina não sabe jogar. Eu só jogava com meu irmão e na falta de um amiguinho eu jogava sozinha. Se tivesse um primo que fosse, a minha vez ficava para quando eles deixassem. Quando eu jogava Street Fighter e ganhava, eu era considerada apelona e assim não valia, então a minha vitória nunca era válida. Eu amava jogos. No início, eu sempre queria jogar, mas diziam que eu não sabia e eu ia perder. Realmente, eu achava difícil e eles confirmavam a teoria deles na cabeça deles e na minha. Aí eu jogava quando eles deixavam, as fases sempre do início e depois eu passei a só olhar. E admirava tudo e passei até a me sentir melhor e a gostar de olhar somente. Sempre ficava nervosa jogando porque sabia que não ia conseguir. Nunca parei para pensar sobre isso até hoje. Esses são alguns dos comentários que eu recebi. Eu recebi, enfim, muito mais respostas dessa relação com o videogame. Mas uma coisa para mim que ficou muito evidente é que as meninas que tiveram acesso a videogame novas e que esse acesso não foi cerceado porque elas tinham um irmão em casa, porque o videogame nunca era delas, enfim, elas continuavam jogando. Então, a gente tem uma quantidade significativa de mulheres que tiveram acesso a esse videogame e continuaram jogando. Só que tem uma outra porcentagem de mulheres que, apesar de ter contato, o videogame nunca era dela, elas não eram permitidas jogar,
quando elas jogavam, elas sempre eram consideradas café com leite e sempre tinha uma pressão muito grande em cima delas. E aqui eu queria fazer uma reflexão sobre curva de aprendizagem. Quando a gente começa um jogo novo, com uma mecânica completamente nova, a gente tende a ter um tempo para aprender aquelas mecânicas até a gente ficar boa em determinado jogo. E quando uma menina começa a jogar, ela tem que ser boa de cara. Porque se ela não for boa desde o começo, ela não é boa o suficiente para jogar. Então, a gente tem uma média de que mulheres para jogar videogame têm que ser muito boas jogadoras, enquanto homens para jogar videogame só precisam jogar videogame. E isso me marcou muito, porque eu fui uma dessas meninas que muito cedo foi considerada café com leite, e que não sabia, e que não podia entrar nos espaços, não podia entrar em locadora, enfim. Eu não podia me relacionar com jogos, porque jogos não eram coisas de menina. E isso fez com que eu demorasse muito para me tornar uma jogadora adolescente adulta, e depois disso demorou muito para eu entender, por exemplo, que eu poderia vir a desenvolver jogos. Porque na minha cabeça era algo muito distante da minha realidade. Porque me foi colocado dessa forma, era muito distante, era sempre o outro. Os meninos, eles podem fazer, eles são bons nisso, e algumas meninas vão se provar boas o suficiente para poder jogar. E aí, é aí que o meu vídeo quer falar com você, que por um acaso foi impedida de jogar, que por um acaso foi considerada café com leite, que por um acaso foi considerada ruim demais, que na grande maioria das vezes você não teve tempo de se tornar uma boa jogadora, porque tiraram isso de você. E aqui eu tenho uma outra coisa para te dizer, você não precisa ser uma boa jogadora. A menos que você queira trabalhar como pro player, a menos que você queira jogar em times profissionais, você não vai ser uma boa jogadora, sabe? Quem joga pelada no final de semana não é o jogador profissional. Quem joga pelada no final de semana é os moleques que se reúnem para bater uma bola, são as meninas que se reúnem para bater uma bola. E você não tem, na real, nenhuma obrigação de que isso seja um jogo brilhante para ser transmitido na TV. Então, eu acho importante que a gente entenda que essa cobrança que colocaram em cima da gente, ela tem um nome curto, um nome muito popular chamado machismo. E ele só foi colocado para que a gente não se sinta confortável, para afastar a gente de mais um lugar. Foi de propósito? Os meninos fizeram isso de propósito porque eles sabiam? Não, não é esse ponto. E eu acho que também não cabe aqui a gente entrar se foi ou se não foi. Cabe a gente entender que, sabe aquele nervosismo quando você começa a jogar porque você acha que você tem que ser muito boa, que você acha que você vai errar, que você não vai passar de fase, que você não vai aprender? Ele não precisa existir. Porque quando você está jogando, é para você. A experiência do usuário, ela é para o usuário. Quando você está fazendo o seu caminho no jogo, quando você passa de fase, ou quando você consegue zerar um jogo, isso é de você para com você. E nesses tempos de quarentena, onde a gente já tem tão poucas opções de lazer, não se tire essa possibilidade, sabe? Ah, mas eu não gosto de jogar. Talvez você não tenha achado ainda um jogo que faça você querer jogar ou que faça você feliz jogando. Porque no final é isso, se trata de ser feliz fazendo alguma coisa. Então, o que eu queria dizer é, se permita, entenda que todo esse processo de suar frio, de ter, em alguns casos, crise de ansiedade, ele foi algo que foi colocado em você, ele não é natural seu. E da mesma forma que ele foi colocado em você, ele vai poder ser tirado de você. E você vai poder construir um processo de se compreender como alguém que joga, sem necessariamente você ter que ser a gamer, sem você ter que ser a melhor jogadora. Você pode ser só alguém que se diverte jogando, e é para isso que jogos são feitos, para você se divertir jogando. Quando eu sento para fazer um jogo, eu quero que os jogadores se divirtam, eu quero que as pessoas tenham uma boa experiência. E não é para você se cobrar, nem para você entrar em pânico, nem para você ter crise de ansiedade, porque você não consegue chegar em determinados lugares. E basicamente eu tô falando isso na quarentena porque eu queria muito que tivessem dito isso pra mim há muito tempo atrás,
quando eu parei de jogar porque eu não era boa o suficiente, porque eu não conseguia fazer a mesma coisa que os meninos conseguiam. E na minha cabeça não fazia sentido, porque na minha cabeça todo mundo é igual, mas a gente não é exposto às mesmas possibilidades. Obviamente que aqui eu estou fazendo um recorte, que é um recorte muito específico, que as pessoas que tiveram acesso ao videogame, acesso a computadores, acesso hoje a celulares e a outras possibilidades de mecanismos para você poder jogar. Mas é óbvio que quando a gente fala isso, a gente está falando com uma parcela da população específica que tem acesso a isso. E hoje, com a possibilidade de você, por exemplo, jogar no seu celular, a gente consegue fazer com que mais pessoas joguem. A gente consegue fazer, por exemplo, com que o público 60 a mais comece a jogar também e jogue muito e tem tempo livre, né? Então, é uma possibilidade de você se manter ativo de outras maneiras. Então, venham jogar, comecem a jogar. Eu gostaria muito, assim, se esse vídeo chegar em uma pessoa que falar assim, eu tentei jogar, acho que já valeu a pena estar gravando. E é isso, durante a quarentena provavelmente eu vou gravar muito mais coisa. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu sou a Ana, esse é o meu muro, é o muro da Ana. E eu tô aqui basicamente para falar sobre o que eu quiser. E se vocês tiverem sugestões, vai ser muito bem-vindo. Esse foi o primeiro vídeo do canal, esse é o meu muro, o muro da Ana. Vai ter muito mais coisa vindo por aí durante a quarentena, até porque tempo livre, pelo visto, eu vou ter. E manda esse vídeo pras amigas, pras irmãs, pra mãe, pras manas, pros manos, pras monas, enfim. Manda esse vídeo pra todo mundo pra dar aquela força no canal que tá começando. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, não sei como é que faz isso, gente, mas é isso aí, você já sabe o que fazer. E até a próxima, gente.